onde eu comentei que Uhum. eu estava com um frasquinho aqui de o olíbano e o alecrim, né? Comentei com ele, Hum. o pessoal da última Uhum. palestra, para ter, né, um pouco Aham. de óleo essencial de olíbano e alecrim, quanto alecrim não tem aqui, né? Sim, a gente vai Então, falar deles hoje, inclusive. legal. Um pouquinho, né? Pelo menos. Então, aí é isso aí. Daí eu já fiz aí uma divulgação do seu tema e o pessoal está chegando aí. Então, me conta assim um pouquinho para o Que pessoal, até o bom. pessoal ir chegando, como é que você chegou na aromaterapia, um pouquinho bem objetivamente da tua formação, da tua história. Uhum. Ok, beleza. Então, eu de formação, de base, eu sou engenheira agrônoma, né? Então, eu já sou formada há bastante tempo e eu venho, então, de uma trajetória que primeiro eu comecei trabalhando, né, com a terra, com as plantas medicinais na terra. Essa relação vem mais de 15 anos já, né? Com a produção ecológica, né, de plantas, plantas aromáticas, plantas alimentares e as plantas medicinais. Mas há uns 10 anos já, né, cerca de 10 anos, justamente em 2010, eu comecei a me interessar pela área das terapias naturais, e aí eu fui buscando, né, formações ao longo de todo esse período, né, seja em terapia comunitária, né, daí eu acabei me formando em naturologia, né, há uns anos mais recentes, né, me formei em 2017, passei bastante tempo fazendo formações em terapias florais, né, e na naturologia eu tive contato com a aromaterapia. E aí, como eu já tinha essa relação com as plantas medicinais, né, com a natureza, essa biofilia, né, com as plantas, com a terra e com a natureza, então foi ali que eu já me apaixonei, né, pela aromaterapia e comecei a utilizar. E aí depois eu passei eu fui, daí eu fui fazendo formações na minha área, né? Então eu recém terminei meu doutorado em meio ambiente e desenvolvimento na Universidade Federal. E eu passei um período na França também, então lá fazendo meu estudo, né, da minha pesquisa de doutorado, mas aonde eu também pude fazer tanto formações, né, aprender bastante a abordagem que eu vou trazer aqui um pouco hoje para vocês, né, da aromaterapia clínica, né, então, que é aí que me deu o meu chão, né, e o meu norte técnico para trabalhar com a aromaterapia clínica, ingestão, uso corporal, para além dos usos olfativos, né, que eu já tinha aprendido e que a gente tem bastante disseminado aqui no Brasil. E aí, nesse meio tempo também, eu recebi, né, eu acabei me inserindo também nessa escola, né, no Instituto Brasileiro de Iridologia e Ciências Naturopáticas, daí comecei a lecionar também a disciplina de aromaterapia na pós de naturoterapia, né, e aí a gente também já está com alguns planos para frente, então estamos avançando. Nessa experiência que eu tive lá fora também pude conhecer, né, sítios de produção de óleos essenciais, todo natural, né? Então foi uma experiência bastante rica, assim, também. E quanto mais a gente vai, e aí toda a experiência de campo de atendimento terapêutico, né? Porque hoje eu tendo em consultório, então a gente vai pegando bastante prática e experimentando muito desses protocolos de atendimento que a gente tem e muito dos quais que também eu vou estar trabalhando com vocês hoje, né? Então, um pouquinho da apresentação é isso. E aí, posso dar sequência, Paulo? É isso, Claro, acho que de apresentação. claro, claro. Bom, Então então, tá, gente, vamos lá. deixar o povo aí então com você. Aproveitem bem, gente. Então, a doutora Cristiane, aproveite bem a palestra. Ah, deixa eu só avisar vocês que vocês podem fazer pergunta pelo chat. Cristiane, não se preocupa com as perguntas, tá? Dá Tá. sequência no teu raciocínio e tudo mais. E eu vou anotando aqui as perguntas, porque às vezes repete uma ideia de alguém ali, né? Então, ao final, gente, pode fazer Sim. pergunta ao longo da palestra, não tem problema. Ao final, ali no finalzinho, Cristiano, quando você falar, ó, encerrei, vou abrir para perguntas, daí eu entro aqui de novo e te faço as perguntas.
tá bom? Não precisa se preocupar ali ficar lendo o chat, Ok. tá bom? Gente, aproveita a palestra dela. Beleza, combinado. Vamos lá. Gente, então assim, né? A gente está toda nessa situação e aí refletindo, né? Como que a gente poderia trabalhar, né, de forma prática, assim, né? Então, busquei trazer elementos hoje, assim, para a gente trazer a aromaterapia de forma bastante aplicada e bastante prática, para que ela possa nos guarnecer, né, de ferramentas para que a gente consiga utilizar ela no dia a dia, né, que a gente consiga utilizar os óleos essenciais nesse momento, no nosso dia a dia. Então, tudo o máximo que a gente conseguiu utilizar em termos de higienização, né, de imunologia, e aí também, né, dentro disso, algumas, puxando para as receitas práticas e de forma aplicada, como é que a gente pode utilizar esses óleos, mas de forma segura, né, porque os óleos, eles têm, né, várias questões, assim, de segurança, porque eles são compostos muito concentrados, então, a gente tem dosagens certas para estar utilizando, formas certas de uso, né? Então, às vezes, o óleo de tal coisa é bom para tal coisa, ótimo, então vou comprar, tá, mas como é que você vai usar? Qual que é a dosagem que você vai fazer, né? Qual que é a melhor forma de uso para isso? Às vezes não é ingerir um óleo, não é passar, né? Então, ela tem todo uma forma mais adequada que a gente pode estar utilizando para que a gente tenha um resultado mais eficiente, né? Mesmo em se tratando de higienização, mesmo se tratando de trabalhar com imunológico, né? Então, é isso que eu busquei trazer um pouco hoje, mas também eu fiz todo um trabalho de pesquisa, né? Enquanto eu estava preparando essa atividade de hoje, para a gente buscar, em termos internacionais, o que a gente está produzindo dentro da aromaterapia, o que laboratórios, né, acadêmicos, científicos, laboratórios de química, de bioquímica, vem trabalhando em termos de buscar, através dos óleos essenciais, possibilidades e potenciais para inibição e mesmo controle da Covid-19, né? Então, essa é uma última parte que eu incluí na palestra de hoje, para a gente sair desde os termos da higienização, o imunológico, até a gente fazer uma discussão, né? Tem duas pesquisas bastante significativas, uma que foi lançada este ano e uma de 2008, que elas estão justamente trabalhando em cima do vírus SARS-CoV-1, então, e COVID-2, que são vírus muito próximos ao que a gente tem hoje, né? E a gente tem, através dessas duas pesquisas, bons indicativos de 2 óleos essenciais para que a gente possa estar trabalhando com essa doença, né? Mas a gente vai discutir isso porque essa pesquisa toda ela está em curso, né? Nesses laboratórios, em outros laboratórios também, né? Então também teve esse esforço de estar buscando em termos internacionais, em bases de dados internacionais, o que a gente teria de mais contemporâneo agora dentro da aromaterapia para a gente estar se situando nesse caso. E aí, né, voltando um pouquinho, assim, só para quem, né, tá chegando agora na aromaterapia, né, da onde que vem, né, o que é, né, então, desde, a gente tem um uso muito antigo das plantas medicinais, dos aromas das plantas medicinais, né, quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando de compostos secundários de plantas medicinais. A gente está falando daquele cheiro que sai da planta, sai da folha, sai da flor, né? Então, é através desses cheiros que saem das plantas, que são esses compostos secundários, que são os óleos essenciais das plantas, que a gente vai extrair delas e vai produzir os óleos essenciais, tá? Hoje de forma concentrada, mas olha só, né? A gente tem lá desde o século XVI, XVII, quando teve aquela grande epidemia, né? Da peste negra na Europa. Então, aqui, os médicos, né? Que eu coloquei uma imagem do que era a roupa que eles utilizavam, né? Como se fosse um bico aqui dentro dessa estrutura, eles utilizavam
essa máscara com solução aí de vinagre com plantas aromáticas, ricas em quê? Essências como canela, louro, cravo da Índia, entre outros, para eles também fazer a asepsia deles e evitar se contaminar com as pessoas que eles estavam examinando e cuidando nesse ambiente. Então, veja como é que é antiga, né, esse uso das plantas medicinais para profilaxia, e eles já sabiam disso, inclusive dessas plantas, que a gente está descobrindo o potencial, redescobrindo o potencial delas hoje para a gente trabalhar com essa pandemia. Aí a gente tinha lá, né, aqui do lado direito da tela, tem ali o processo de mumificação. Então, no Egito já se utilizava também os componentes dos óleos essenciais de plantas para melhor conservação das múmias, toda a ritualística que se tinha, né, que era uma ritualística cosmogônica desses povos com relação ao cultivo desse ser que estava sendo mumificado ali. Então, vários óleos já eram utilizados no processo do embalsamento, no envio das pessoas, né? Então, óleos muito nobres, óleos muito ricos. Então, para que aqueles óleos, eles tanto conservassem como favorecessem aquele processo de ascensão para outro plano daqueles seres que estavam ali. Na Europa também, né? Na outra figura dessa senhora aqui, ela tem uma estrutura aqui que eles utilizavam com laranja, cravo, e também colocavam óleo dentro e utilizavam como joias, né? Esses adornos. Para quê? Porque eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias, tinha muitas doenças, toda a questão de higiene, então se utilizava muito cravo, né, na roupa, com a roupa, elas utilizavam como perfume também. Então vem de lá de trás, né, esses conhecimentos em várias culturas que a gente tem. Né? Tem muitos conhecimentos que a gente tem hoje da aromaterapia que são lá de trás, né? Que a gente está, claro, com o avanço da química, da bioquímica, da biologia molecular, a gente está avançando muito em termos de conhecimento técnico contemporâneo da aromaterapia, mas a gente já tem muitos saberes, muitos conhecimentos muito antigos. E aí, o que são esses óleos, né? Então, eles, como eu falei, eles são compostos secundários retirados de plantas medicinais e flores, que eles vão passar por um processo, então, seja por destilação, né, por solvente, né, ou euflerragem com uso de gorduras. Então, tem várias formas que a gente tem de extrair esses óleos essenciais. Eu coloquei aqui destilação porque é o mais comum, porque a partir do calor e do vapor que a gente consegue tirar, né, esse composto, esse óleo de dentro da planta, e ele vai passar, né, por essa serpentina, e a gente consegue, então, extrair o óleo e ter esse frasquinho ali final, que é só o óleo. Por isso que o óleo essencial, gente, ele é muito diferente de uma planta medicinal, né? O professor Paulo trabalhou na palestra dele, a fitoterapia, a trofoterapia, né? Isso. Aí o recorte com relação à fitoterapia, que quando a gente faz um chá, tem o óleo essencial lá, só que a proporção de óleo e do componente medicinal é muito menor do que num óleo essencial aqui, né? Então, a gente tem num frasquinho, por exemplo, desse tamanho aqui, gente, tem 20 limões aqui, um óleo essencial de limão, que é o que mais tem rendimento das laranjas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a rosa, são mais de 4 toneladas para se fazer um frasquinho desse aqui de rosa, de óleo de rosas. Então, eles são muito, muito, muito concentrados, porque a gente está tirando só aquele princípio ativo, químico, medicinal da planta, está só ele ali dentro do óleo. A gente não tem fibras, a gente não tem as outras partes da planta ali dentro desse frasco, é só o óleo essencial. Ele é puro, então por isso que é muito forte e por isso que são raros os óleos que a gente pode utilizar eles puro na pele, porque eles podem manchar, eles podem queimar,
Se a gente ingerir, a gente pode queimar as mucosas internas do nosso corpo, a gente pode irritar essas mucosas. Então, com criança, bebê, grávidas, lactantes, a gente tem várias restrições, né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado no uso dela, por essa taxa grande de concentração que a gente tem. E aí, como que eles atuam no nosso corpo, né? Quando a gente faz esse exercício aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, é uma das possibilidades que a gente tem de uso. Vai inspirar, bem, encher o pulmão de ar e soltar devagarzinho. Quando eu inspirei, em 3 segundos, esse óleo já entra em contato com o meu bulbo olfativo aqui, e ele já vai atingir o meu sistema nervoso central e já vai atingir a corrente sanguínea e já vai para o meu corpo todo, né? Da mesma forma, quando eu expiro aqui, em 3 segundos, ele já vai entrar, né, nos pulmões e já vai, através dos pulmões, entrar na corrente sanguínea e ter atuação no corpo. Por isso que a atuação olfativa, ela é bastante intensa e bastante rápida. E por isso que a aromaterapia é a terapia dos cheiros, né? Porque é isso, é o cheiro, é o aroma. Quando você inspira aqui, você já está inalando o óleo essencial. E isso já é um tratamento da aromaterapia, né? Um dos principais usos que a gente tem é justamente esse, ou é cheirar no frasco, ou é usar fitinhas, ou é o colar, né? Mas ou é na palma das mãos e fazer o cheiro, depois eu vou mostrar melhor, né? Uma das indicações terapêuticas aqui, mas é a gente usar o olfato, porque é a partir daí que a gente atinge o sistema nervoso e toda a nossa corrente sanguínea em todo o nosso corpo extremamente rápido. E aí, né, a questão, né, de, bom, a gente tem óleos para atingir todas as coisas que a gente possa imaginar, tá? Aí, quando vai pensar, bom, vamos falar como é que a gente pode utilizar os óleos essenciais nessa situação de pandemia. Bom, a gente tem óleos essenciais que a gente pode utilizar eles de forma clínica, né, como para imunológico, para buscar combater o vírus, mas a gente tem toda uma situação que vem junto com essa pandemia, que é o quê? É todo estado mental, emocional, estado de medo, estado de pânico das pessoas, ou o estado de se achar sem chão, porque, né, o negócio fechou, a questão econômica está difícil, então pode dar desespero nas pessoas. E então, pela aromaterapia, a gente por ela atingir, né, desde estados clínicos, bioquímicos, né, do organismo, de patologias físicas, ela atinge desde aí até os aspectos emocionais e os aspectos energéticos do ser, né? Então, a gente tem como, pela aromaterapia, a gente trabalhar o ser de forma integrativa, né? Que é o que está aqui. Então, a pessoa nessas várias dimensões, a física, né? A mental, emocional, a energética, né? Então, é isso que eu também gostaria de colocar para vocês, né? Para a gente buscar a ver, né, todo esse processo de pandemia, não só os aspectos do adoecimento físico, mas todo o aspecto de cuidado psicoemocional e energético que a gente também precisa ter. E como que dentro disso a gente pode, então, utilizar esses óleos essenciais no nosso dia a dia, né? Pode ser que muitos que estejam vendo aqui hoje, você não está necessariamente, né, não está com a doença, está se cuidando tudo, mas você está agitado, ou está agitada, está nervosa, está preocupada, está com insônia, então, só que quando a gente está preocupado, está nervoso, está com insônia, isso afeta a nossa saúde integral. E isso afeta a nossa imunidade. Então, não adianta só a gente, né? Claro que é super importante a alimentação, né? Central, a base de qualquer ser humano é a alimentação, é dormir, é tomar água, as funções biológicas do corpo funcionar bem, mas a gente não pode descuidar desses outros aspectos psicoemocionais, energéticos, porque isso também influencia na nossa imunidade e nos torna mais vulneráveis ao ataque de
qualquer patógeno que seja, né? Então, por isso que é buscar aumentar a energia vital e a nossa frequência vibratória de forma integral, tá? É isso que alguns pesquisadores da aromaterapia, né, a Lígia Bosson, né, que eu busquei alguns materiais dela, ela está justamente colocando isso, né? A Lígia Bosson, ela é uma aromaterapeuta suíça, né? Tem uma grande escola que trabalha com a aromaterapia energética, e ela coloca muito isso, né? Então, a problemática psicoemocional toda dessa pandemia, e para que a gente se atente para isso, né? Nesse momento. E aí, dentro dessa ideia de se trabalhar de forma integral, então agora eu vou trazer para vocês, assim, alguns olhos que podem trabalhar desde esses aspectos mais básicos de higienização, imunidade, aspectos emocionais e aí os antivirais também. Olha, gente, a gente tem de imunoestimulantes, são aqueles que têm o que a gente chama de substâncias chamadas terpenas e limoneno, né? Não precisa, o que é isso? Não vamos entrar no mérito, né, dessas questões. Isso é para quem quiser aprofundar daí na aromaterapia, a gente entra nas famílias químicas, mas só para esclarecer que assim, ó, quem que a gente tem uma grande planta, que é essa que tá a foto aí, que é a chamada melaleuca, o titri, né, que eu tenho um frasquinho aqui dela, para a gente tá usando e muito ela, né? O titri a gente usa, gente, ele é um antisséptico, né? Ele é um antibactericida, coisas leves e moderadas em termos de patologias, abscessos, feridas, e processos de higienização, a gente sempre usa a melaleuca, né? Então, ela é um grande carro-chefe da aromaterapia. A gente tem ela bastante disseminada aqui no Brasil, né? E a gente tem utilizado muito ela, né? Nesse momento agora, né? O eucalipto globulus também, né? Que ele tem toda uma atuação no sistema respiratório. A Ravintsara, que também tem uma atuação no sistema respiratório, né? A atuação antisséptica, anticatarral, eles estimulam a gente conseguir expor para fora, né? Externalizar todo qualquer tipo de infecção e inflamação respiratória que a gente tem, tá? Então, atuação nos pulmões, traqueias, garganta. O eucalipto é a Ravintsara. Mas eles também contribuem bastante com a imunidade. O limão, né, é um óleo muito bom para a gente trabalhar a imunidade, embora a atuação dele seja nos órgãos, seja mais o fígado, né? Mas ele é um excelente óleo também para a gente trabalhar a imunidade. E a nossa copaíba, aqui do Brasil também, né? Anti-inflamatória, também largamente utilizada na aromaterapia, ela tem... às vezes as pessoas têm um problema de sentir irritação com a copaíba, né? Que ela ela tem essa facilidade de gerar irritação, mas a gente também tem um costume bastante grande de estar utilizando ela. Então, são esses óleos principais, né? Não que quase todos os óleos, eles têm a capacidade antisséptica, né? Eles são antissépticos, praticamente todos eles. Só que esses que estão aqui, eles têm isso mais forte, tá? Então, a capacidade de atuação deles para higienizar ambientes, para higienizar a mão, higienizar objetos, higienizar o ar, é muito maior. Então, por isso que eu coloquei esses aqui. E aí, né, como que a gente pode fazer, né? Se a gente tem esses óleos, né? Isso a gente tem marcas específicas. Gente, essência não é óleo essencial. Essência é um composto químico, é sintético, ele não tem a propriedade medicinal. Então, se a gente quiser utilizar a aromaterapia, é com óleos essenciais, que são extraídos de plantas, né? Que a gente tem daí várias marcas no Brasil. Normalmente farmácias de manipulação homeopática elas têm, né? Aqui na cidade a gente tem no mercado municipal, a gente tem lojas especializadas, onde manipula floral,
homeopatia, normalmente eles vão ter os óleos essenciais também, tá? Em algumas lojas especializadas em cosméticos, produtos de massagem, cosméticos naturais, eles também vão ter esses óleos essenciais para comprar, além que vocês podem comprar em sites. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer um spray higienizante. Porque aí o que acontece? A gente vai no mercado, vai o dedinho lá na maquininha. A gente vai, né, em qualquer lugar, pega na porta. A gente vai no banco, põe o dedinho lá, põe no botãozinho. Então, a gente tá sempre com a alquinha, né? Espirrando o álcool na bolsa. E aí a gente pode, então, potencializar esse álcool que a gente está utilizando, que é um álcool que, ao mesmo tempo, ele vai fazer a higienização, mas ele também vai contribuir com a nossa imunidade. Então, se você tem na bolsa um alquinho desse, né, você pode utilizar, né? Eu vou fazer aqui com a melaleuca, por exemplo, né? Que é mas a gente pode utilizar com o paíba, né? Esses outros óleos ali que eu indiquei também, né? Nessa proporção, né? Usar de 0,5 a 1%, né, em spray para higienizar mãos e objetos. Então, como que é isso? 1% 0,5 a 1% do total que você tem. Se eu tenho um frasquinho, daí é uma regrinha de 3, tá? Tem que fazer a regrinha de 3. Eu tenho aqui um frasquinho de 60 ml. Para esses 60 ml aqui, eu vou colocar 10 gotas da melaleuca, tá? Primeiro eu vou colocar o álcool. Isso é álcool 70, preferencialmente álcool 70 ou álcool de cereais. E aí, a gente coloca as 10 gotinhas. Vocês podem anotar essa proporção. Se ficar complicado com a porcentagem, 60 ml, 10 gotas, tá? Que é como se fosse 1% ali, em torno 10 gotinhas. Pronto, tá feito meu spray higienizante, potencializado aqui com a melaleuca. Então, eu dou uma chacoalhada. O spray, a gente, assim, ó, não deixar na luz, né? Em local fresco, longe de eletrônicos, preferencialmente. Tanto melhor se usar embalagens assim de cor. Melhor ainda se puder usar o vidro âmbar, porque ela reage com o plástico, então aqui é uso de pouco tempo, né? Para a gente armazenar por mais tempo, ter em casa para fazer a higienização do ambiente, é melhor se você puder usar o vidro âmbar, que é vidro preto, como esse daqui, tá? Porque daí ele não reage com o vidro. Mas se pelo menos conseguir um decor, melhor. E aí, gente, vou usar, tá? Vai espirrar na mão, para fazer higienização, nos objetos, sacola de mercado, porta de carro, volante, peguei alguma coisa, espirra na mão, né? Ele fica com o cheirinho da melaleuca. E aí, isso aqui, gente, esse mesmo spray, se a gente tá no ambiente, se a gente tá no escritório, a gente pode espirrar no ambiente que a gente está para a gente fazer a higienização. 2 vezes por dia. Eu vou abrir a loja, de manhã faça isso, né? A hora do almoço, dá mais uma espirrada, de tarde mais uma espirrada, porque a gente já vai contribuir o quê? Com a higienização do ar daquele ambiente, com um óleo essencial que vai estar contribuindo ali para melhorar a qualidade desse ar e a profilaxia desse ar desse ambiente. Então, para comércios, né, e qualquer escritório, qualquer espaço que a gente precise ter essa circulação de pessoas no ambiente, é muito bom se puder fazer um spray, né? Não precisa ser mais do que isso, é 0,5 a 1%, né? Então, é 0,5 a 1% de óleo essencial para o total de álcool, tá? Então, e aí anotar que a proporção de que 1 ml de óleo essencial, ele tem 20 gotas, né? Então, a cada 1 ml de óleo essencial, eu tenho 20 gotas. E aí tem que fazer a proporção.
para o tamanho certo do frasquinho que você tem, ou você guarda isso e faz a regrinha de 3. 60 ml, 10 gotas. E daí você joga dentro do tamanho do outro frasquinho que você tiver para você fazer um spray higienizante. Com certeza vai ficar dúvida dessas proporções, mas daí depois a gente esclarece, né? E aqui tava outra coisa que a gente pode utilizar, gente, porque esse aqui é para mão o objeto e prático para você ter no ambiente. Mas a gente tem equipamentos específicos da aromaterapia que a gente pode utilizar também para a gente colocar esses óleos essenciais. Esse aqui é um difusor a vapor, né? Ele não está ligado agora, mas ele sai o vaporzinho aqui, a gente coloca aqui dentro, a gente coloca a água aqui dentro, pinga as 30, 45 gotinhas do óleo essencial aqui, vai fechar, vai colocar ele na tomada, alguns ligam no computador, e ele fica vaporizando no ambiente. Então, ele vai ficar vaporizando, seja o limão, seja a copaíba, a melaleuca, o eucalipto no ambiente durante todo o dia. Então, isso para quem vai precisar ficar em grupos trabalhando no mesmo lugar é ótimo, tá? É excelente. E aí a gente tem a tomadinha também, tá? Em difusores de tomada, que ele tem uma cavidade aqui, a gente coloca um pouquinho de água aqui, não precisa completar, põe 70% de água, e daí pinga as 3, 4 gotinhas do óleo essencial ali e deixa ele vaporizando também ao longo do dia, né? Olhe para ver se não secou a água, né? Porque ele vai durar um intervalo de um período, um pouco mais. Aí vai lá, coloca um pouco mais de água, mais 3, 4 gotinhas e deixa ao longo do ambiente, né? Eu indicaria assim para a pessoa que vai ficar o dia inteiro em ambiente com várias pessoas, deixa um difusor lá no ambiente o dia inteiro, ou utiliza pelo menos de 2 a 3 vezes por dia o spray no ambiente, né? Para ajudar, então, na profilaxia, e sempre lembrando que vai ter as duas coisas, vai ajudar na profilaxia, mas como você vai inalar e aromaterapia olfativa, você vai absorver também. Então, também vai influenciar na sua asepsia, na sua imunidade. Então, ao mesmo tempo que vai fazer bem para aquele ambiente, também vai fazer bem para a sua imunidade, para a sua saúde, tá? Então, isso aqui era uma coisa já para a gente estar vendo, né? Com esses óleos ali que foram indicados. E aí, tá eles aqui de novo, né? A melaleuca, a copaíba, o eucalipto, a ravinsária e o limão. Além da gente ter esses sprays e os ambientes, a gente pode utilizar eles na sola dos pés, né? Isso eu estou testando com profissionais da saúde que estão precisando trabalhar em hospital, né? Profissionais de risco, que também é outro grupo bastante importante, a gente está trabalhando, né? A imunoprevenção, carregando bem a imunoprevenção com essas pessoas, né? Porque elas vão estar em contato com gente que está doente, com ambientes que estão doentes, né? Então, elas precisam estar bem, né? Guarnecidas. E quando a gente utiliza os óleos, é como se a gente formasse uma cápsula protetora também, né? Em volta do nosso organismo e a gente se fortalecesse para que se a gente chegar a ter contato, né, com o vírus, com o paciente, a pessoa, o enfermeiro, uma enfermeira que está no hospital, o médico, a médica, ele está com a vitalidade dele ou dela melhor e ele fica menos vulnerável a ser contaminado, né? Então, por isso que daí, nesses casos, não é suficiente só espirrar em volta ou só na mão, né? Se a gente quer uma profilaxia mais profunda, uma prevenção mais profunda, aí a gente vem para isso aqui. Aí a gente passar esse óleo essencial, óleo essencial, diluído em óleo vegetal na proporção de 10% para prevenção cotidiana. Por exemplo, né? Eu vou pegar lá uma gotinha de melaleuca, tá ruim dela sair aqui. E daí, o óleo vegetal, gente,
Só não pode, assim, óleo de soja, sabe? Esses de cozinha, assim. Mas óleo de oliva, de uva, gergelim, a gente pode utilizar. E vai colocar, então, o equivalente, eu já vou colocar aqui, porque já mais ou menos é o que eu sei que a gente, né? O que é um volume, não sei se vai dar para ver, mas se você não tiver como... Usa um gotejador, tá? Para você saber certinho, pelo menos a primeira vez, o que é a quantidade, o volume na mão equivalente a 9 gotas. Depois você sabe mais ou menos e você coloca mais ou menos isso, tá? Mas pelo menos a primeira vez tenta usar com o gotejador para você saber o volume. E daí faz essa massa vegetal na mão e passa na sola dos pés. Aqui não vai dar para mostrar a sola dos pés, mas vai passar. Agora me faltou um pezinho aqui para mostrar para vocês, mas eu vou faz de conta que esse aqui é um pezinho, né? As improvisações de professor. Faz de conta que esse aqui é um pezinho, tá? Então a gente pega essa massa e passa, né, em toda a cavidade aqui do pé, né? Passa em toda a região do pé. Ao mesmo tempo que você vai passar esse óleo, ele vai atuar já na tua corrente sanguínea, você também está hidratando o pé, tá? Então, passa em toda a região do pé, principalmente na cavidade interna aqui dele. E aí, por que que a gente fala de fazer isso, né? Passar na sola dos pés. Nossa, já está dando tempo, agora que eu vi. Na sola dos pés, porque quando a gente passa na sola dos pés, ele vai ficar atuando 12 horas no nosso organismo. Então, se eu passo de manhã, eu passo de noite e eu preciso trabalhar, se eu passo 2 vezes por dia, ele vai ficar 24 horas atuando no meu organismo. Então, é por isso que daí a gente indica passar 2 vezes ao dia. Porque se eu só cheirar, ele tem atuação rápida, né? Se eu só fizer isso e cheirar, ele vai entrar no organismo, mas a atuação é muito rápida, então é importante passar na sola dos pés para que a gente tenha atuação sistêmica. Quando a gente passa no corpo, né, o óleo essencial, ele tem atuação sistêmica, ele tem atuação de 12 horas no nosso organismo. Se eu só cheirar, a atuação é instantânea, ela entra rápido no nosso corpo, mas ela não fica, né? Por isso que o cheirar é mais pro emocional, tá? Se tá com tosse, se tá com irritação, se tá trancado, ótimo, cheirei, mas daí passa no peito e passa na sola dos pés também, porque senão não vai ter o efeito sistêmico, daí vai ser insuficiente. E aí a gente pode utilizar, né, para massagens, banhos corporais também. Então, tem várias outras possibilidades. Muito rapidamente, eu vou colocar aqui pessoas asmáticas e com bronquite, né? Preferencialmente, então, utilizar melaleuca, o limão e a copaíba, porque a ravinsária e o eucalipto glóbulos podem acelerar crises, tá? Contraindicados para grávidas, lactantes e bebês. E aí, né, aliás, e nesses casos, né, esses óleos são contraindicados para grávidas, lactantes e bebês, mas para esses casos a gente pode utilizar, sim, a lavanda, tá? Então, para imunoprevenção, para esses casos específicos, utilizar a lavanda de 0,5 a 1% de diluição. Da mesma forma, ou é com difusor, ou é na sola dos pés, o bebezinho é no banho, então é uma gotinha na bacia de banho do bebê, tá ótimo, de bom tamanho, não precisa mais do que isso. E aí eu vou, não sei se eu posso avançar aqui só um pouquinho para colocar esses 2 últimos casos aqui, do tomilho e do orégano, né? Que são imunoestimulantes e anti-infecciosos fortes, ditos óleos essenciais duros, potentes, porque a melaleuca, ela é muito boa, mas se a gente está precisando de fortalecer mais ainda essa imunidade e a imunoprevenção, esses 2 óleos aqui, eles são indicados, eles vão ter uma atuação mais potente, né? Como antibactericida, antifúngico e antiviral.
usados então para infecções crônicas, infecções fortes, né? Quando a melaleuca não dá conta, a gente precisa vir pro tomilho e pro orégano. Então, também passar na sola dos pés, na proporção máxima de 20%, né? E uso interno 10%. E aí, se vai usar interno, que é oral, sempre utilizar o acompanhado do limão, porque o limão protege o fígado, porque ele tem potencial imunotóxico do nosso organismo, potencial toxicológico, né? Então, ele tem que ser acompanhado do limão, se for em ingestão. Senão, só passar na sola dos pés 2 a 3 vezes por dia. Usa 3 semanas, pausa 1 e depois recomeça. Isso aqui, no caso, assim, ó, isso é uma sinergia que eu já estou aplicando ela para casos de profissionais da saúde e trabalhadores de hospitais com elevado contato físico. Então, na diluição de 20%, 10% de melaleuca, 5% de orégano ou tomilho, 5% de ravinçara e 80% de óleo vegetal. A gente pode combinar os óleos essenciais, né? Não vai dar tempo da gente avançar, mas nesse caso, como é muito risco, a gente puxa para esses 2 óleos, o orégano e o tomilho também, para dar uma boa prevenção para essas pessoas que estão nesses ambientes. Só cuidado, o orégano e o tomilho, para a pessoa que está muito fraca, a saúde dela já está muito debilitada, idosos, porque como eles colocam uma carga antisséptica muito grande no organismo, se a pessoa está muito fraca, ela não aguenta. Nesse caso, a gente tem que começar com uma diluição bem baixinha e depois ir subindo com a pessoa. Mas se a pessoa está bem normal, a gente já pode trabalhar nessa proporção mais ou menos. Já estamos fechando. Contraindicação, grávidas, lactantes, crianças de menores de 9 anos e também, então, esses casos que eu já tinha falado, né? Então, que eles podem ser cáusticos, né? Eles têm que ser utilizados junto, o orégano e o tomilho junto com o limão e os casos com debilidade de energia vital. Muito rapidamente, falar da lavanda, né, no aspecto emocional, que a gente tem todo estado de preocupação, no nervosismo, agitação. Lavanda é o único óleo que a gente pode utilizar ele puro, sem maiores riscos, sendo adulto, tá? Então, o que a gente pode fazer? Pingou lá 2 gotinhas na mão, esfregou. Vou respirar, deixar entrar bem o ar. E respirar, faz isso 10 vezes. 2 vezes por dia, tá? Com a massa que sobrou, você passa no pulso, passa na sola dos pés, faz isso antes de dormir, pinga 2 gotinhas da lavanda no travesseiro, que isso vai ajudar a acalmar os medos, as angústias, as preocupações que se tem nesse momento. E a gente, né, também, para aquelas pessoas que não tá vendo o chão, não tá vendo o caminho, tá desesperada, principalmente em questão financeira, pegando, fazer a mesma coisa que eu fiz com a lavanda aqui, só que daí tem que diluir no outro olhinho aqui, né, pingar 2 gotas, né, por exemplo, do ciprestre, mais 8 do olhinho vegetal, põe na mão, também faz a respiração e deixa, depois passa nos pulsos, passa na sola dos pés, para ir ajudando a acalmar, dar chão de volta, né? Pode usar o cipreste junto com a lavanda, pode, né? Porque vai dar esse efeito também. E aí, em caso de morte, de passagem, né, que a gente sabe, o ládano, o olíbano, né, que o Paulo comentou, né, a mirra, porque eles são óleos que traz esse conforto, né? Também é o uso olfativo, também é desse mesmo jeito da lavanda. Eu vou passar isso aqui porque eu já acabei de explicar. E aí, então, gente, só para fechar, tem 2 pesquisas, e aí a gente tem, né, referências nacionais nossas, né? O grupo da Laszlo é um grupo bastante sério e que produz muita pesquisa
acadêmica mesmo, pesquisa técnica em aromaterapia no Brasil, e a gente tem conexões internacionais, né? Então, eu busquei a referência do Fabian Laszlo, da biblioteca que a gente tem da BVS, né, de Medicina Alternativa, indicações da aromaterapia, do Pierre Francofone, que também é um pesquisador francês, do Dr. Daniel Penuel, e a Lígia Bossou, né, que são pesquisadores de bastante referência que a gente tem nessa área, para ver o que está sendo pesquisado em termos de óleos essenciais para combater efetivamente esse vírus. E aí, o que a gente tem identificado, né? Então, que óleos que têm potencial, veja bem, está em potencial porque isso ainda está em teste. Assim como a medicina alopática está testando, a medicina natural, através da aromaterapia, a gente está testando também. Então, são óleos em potencial, tá? Inibição do vírus. São ricos em fenóis, terpenos, monoterpenos, enfim, né? Nessas categorias aqui, cineol, cravacol, eugenol, timol. E aí, quem são? Louro, cravo, canela, orégano e o tomilho. Então, eles que têm sido indicados. E também o eucalipto globulus. Eu peguei uma matéria aqui do Fabian, que ele fala justamente de 2 estudos que a gente tem que vão indicar o potencial do cravo, né? Ele fala da canela também, e aí do louro e do eucalipto, né? E a gente tem pesquisas que elas tem 2 pesquisas que eu já vou apresentar aqui, que elas foram testadas para controle de SARS-CoV-2 e a COVID-1. Tá? A gente tem a pesquisa aqui da Loiso, que é uma pesquisadora, a Mônica Loiso, da Itália, que ela fez um estudo sobre a SARS-CoV e ela identificou, olha só, né? Ela estudou a relação do louro e a inibição da atividade viral do coronavírus. E ela identificou que o mecanismo de ação, então, desses produtos, ele tem a capacidade de inibir a replicação viral, né? Então, ela apresentou como o louro como um potencial óleo capaz de inibir a capacidade de replicação desse vírus numa diluição extremamente baixa, 0,012%, né? Então, essa é uma pesquisa que a gente tem de referência, tá? Porque já foi eficiente, né? Para esse caso, e como a molécula tem 92% de semelhança com o vírus que a gente tem hoje, então tem um forte indicativo de que esse óleo possa sim, né, contribuir com o controle desse vírus. E aí está aqui, então, a referência do estudo da Loiso, o doutor Luiz também, né, o Pierre Francofone, ele também já em 2015, ele discutia isso, né, em aula de curso dele, e também já através da pesquisa desse outro pesquisador, ele tinha já identificado, né, a capacidade de inibição de 50% do vírus SARS-CoV através do uso do louro, tá? E pela capacidade que ele tem, né? Descongestionante, né? Respiratório, expectorante, anticatarral, analgésico, anti-inflamatório, antibactericida e antiviral. Só que ele é forte, ele é potente, né? Então, ele atua aqui no nosso sistema respiratório, né? Só que a capacidade de ação dele vai muito acima de uma melaleuca, né? Vai tá ali junto com o orégano e com o tomilho, né? Então, e por ele estar bem no respiratório também, né? E aí, outra pesquisa que a gente tem é a relação do eucalipto globulus, veja bem, o eucalipto globulus, porque a gente tem o citriodora, a gente tem outros tipos de eucalipto, é o eucalipto globulus, e a inibição do coronavírus, né? Então, também, nesse estudo do Sarma, né, que é um pesquisador indiano, isso foi lançado agora em março de 2020, foi indicado que o eucalipto influencia, né, no processo de produção das proteínas do vírus e da conexão
do vírus com a célula, né? Então, as moléculas do eucalipto, elas conseguem, não vou entrar em categorias químicas agora, né, da molécula do eucalipto, mas ela consegue interceptar justamente esse processo de entrada do vírus dentro da célula e de replicação dele, né? Então, o que ele concluiu? O eucalipto pode representar um potencial tratamento para atuar como inibidor da Covid-19, né? Porque ele já é que está o estudo dele, né? O eucalipto globulus, e então por essa capacidade que ele tem de intervir na replicação do vírus e evitar o alastramento da doença. Então, gente, a gente tem aí, né, as propriedades dele: descongestionante, expectorante, anticatarral. Você veja que duas plantas, né, que estão aí na natureza, né? E que bom que a gente tem 2 laboratórios já com pesquisas. O laboratório do Dr. Sarma é um laboratório de Química e Biotecnologia da Índia, né? A da doutora Mônica também, lá da Itália, é um laboratório de Bioquímica. Então, são laboratórios que já têm acumulado esses estudos e que, quiçá, possam gerar novos estudos, provavelmente já estejam inseridos, já estejam em pesquisa, né, com a Covid-19, porque eles já estavam nesse campo de pesquisas, e que possam trazer para a gente também dosagens, potências adequadas para que a gente possa utilizar, então, esses óleos para melhorar, né, para rebater os sintomas, para inibir mesmo esse vírus e contribuir com a nossa saúde de toda a população. Vejam que riqueza que a gente tem através da própria natureza, né, dessas plantas medicinais. E aí também tem, né, indicativos do cravo, né, pela ação potente antiviral que ele tem também, né, mas não tem estudos com cravo, né, a canela, que ela teve capacidade de intervenção na influenza, porque daí a gente vai pegando por proximidades, né, aqueles óleos essenciais que são bons para vírus e gripes, nesse estilo de coisas. Aí o cravo, a canela apareceram, mas a gente não tem ainda mais a densidade nessas duas plantas. Está sendo focado mais o louro e o eucaliptus. E aí, gente, assim, né? Então, é potencial, né? A gente não sabe. Em termos de uso, dosagem, né? A gente não tem condições, e isso é só com orientação médica, e a gente é terminantemente proibida a indicar para uma pessoa que esteja doente, elas, né, só utilizar um óleo essencial. Não é possível, né? Então, dentro da lógica das práticas integrativas e complementares em saúde, a gente sempre vai indicar o tratamento integrativo com a medicina alopática. Então, se a pessoa está doente, ela pode fazer um tratamento com aromaterapia integrativa e complementar, né? No caso da doença, né? Com essas duas plantas, que a gente já tem pesquisa, né? Então, com o louro e com o eucalipto. E aí, para saber as dosagens, aí é a escola do Dr. Penuel, que é a escola que eu trabalho, e o que a gente tem indicação com segurança, como são óleos muito fortes, né, principalmente o louro, é a porcentagem máxima de 20% uso externo e 10% uso interno, com protetor estomacal. Né? Esse uso externo é o quê? Passar na região do peito e sola dos pés, de 2 a 3 vezes por dia. Tá? E se a pessoa está doente, o que pode acontecer? Reduzir os efeitos, minimizar os efeitos da doença, né? Contribuir com o processo de melhoria da energia vital dessa pessoa, da imunidade dela, né? A gente só vai ter mais clareza, fundamento e condição de avançar nisso na medida que a gente realmente tenha equipes médicas testando, né, indicando dentro dos hospitais isso, e que esses laboratórios de pesquisa também avancem. Mas isso não impede que a gente use, então, de forma integrativa esses óleos, desde já nessas porcentagens de segurança, né? E com todo respeito ético, profissional, que a gente pode, como naturólogos, naturólogas, estar trabalhando neste momento. Ok? Então era isso aqui, eu já tinha aí. Daí, né, usa 6 dias, pausa 2 e retoma o tratamento.
porque sempre tem que ter a pausa para não ter intoxicação, né? Eu tinha colocado alguns exemplos aqui, mas aí isso a gente conversa na sequência, porque eu já passei bastante o meu tempo aqui, a gente precisa dar tempo para perguntas também, tá? Tem as referências dos 2 estudos, da Luísa e do Sarma aqui, e é isso, gente. Muito obrigada, perdão pelo tempo, mas também era importante falar desses 2 óleos, né? No caso da doença. Então, eu retorno para o professor Paulo, a palavra agora. Obrigada. Legal, parabéns, doutora Cristiane, foi excelente, muito bom, muitos elogios aqui do pessoal. Ah, que bom! Legal, é muita coisa, né, gente? Mas aí acho que nas perguntas a gente também vai esclarecendo aí no que for possível. É verdade. O pessoal fez algumas perguntas aqui, eu vou dando uma lida então. Eu tinha separado aqui, a primeira Tá. pergunta que fizeram foi se dá para utilizar, eu acho que você acabou respondendo ali na hora do nebulizador. Perguntaram se todo óleo dá para utilizar no nebulizador, né? Pode responder já? Pode, Vai? pode sim. Sim, pode, gente. Todo óleo é essencial, tá? Lembra que isso que eu falei, né? Essência, porque nas farmácias às vezes eles vendem, ah, não, tem essa essência aqui, não sei o que, junto com o difusor. Não vai adiantar. Tem que ser óleo essencial mesmo, né? E aí ele. Sim, pode. Todo e qualquer óleo essencial a gente pode utilizar, sim, tranquilamente num difusor. Não tem contraindicações, não, tá? A única, nesse aqui a vapor, né? A única coisa que alguns aromaterapeutas colocam, no caso das tomadinhas, quando a gente coloca puro, pela ação da temperatura, ele pode mudar as propriedades do óleo essencial. Então, por isso que, como eu falei, assim, ó, coloca um pouquinho de água aqui, porque daí com o vapor, ele vai saindo com o vapor, você não queima, entre aspas, o óleo essencial e você não muda as propriedades químicas dele, né? E não interfere, então, na propriedade terapêutica desse óleo essencial, tá? Mas, fora isso, qualquer olhinho dá para utilizar tranquilamente. Ótimo. Uma outra pergunta, Cristiane. Perguntaram daquele colar com pedrinhas de cânfora. Qual que é a sua opinião nesse Cânfora. uso lá na gripe espanhola, né? A pedrinha de cânfora, mas daí no caso não é o óleo essencial de cânfora. Sim, o óleo canforados, né? Porque todo e qualquer óleo que ele tem cânfora na sua composição, a gente tem alecrins que tem cânfora, né? Os derivados de pinheiros, eles têm porcentagens de cânfora, e a cânfora ela atua no nosso sistema respiratório, ela tem essa capacidade profilática também, então é positivo, eu acho que seja num óleo essencial ou seja em outro tipo de pedrinha de cânfora, né? Ok. Só que eu não falei do colar, né? Que a gente pode utilizar no colarzinho também. A gente tem os colares da aromaterapia que eu acabei esquecendo de trazer ele aqui hoje, mas eles têm copinhos, né? A gente tem sites escolar da aromaterapia, né? Faz uma busca lá no Google e são copinhos que a gente coloca um punhadinho de algodão lá dentro e pinga 2 gotinhas e você fica com o colar ao longo do dia e você vai ficar inalando ele. Então você pode fazer isso com a melaleuca, pode fazer isso com a lavanda, com a sálvia, né? Vai estar Legal, legal. ajudando também. Acho que foi em referência àquela máscara que você mostrou no começo. Então, na gripe espanhola, o pessoal usava aquele colarzinho com a pedra da cânfora, né? Então, o vapor da cânfora e tudo. Interessante, né? Ah, sim, tá, entendi. É na mesma lógica daí. Tá, É, igual na os ideia. médicos, sim, que utilizavam. Sim, muito paninhos, né? Tinha muitos filmes que a gente vai ver paninhos, né? Às vezes eles punham paninho, né? Assim, com plantas, né? Com o odor das plantas no rosto. São várias formas, né? Várias formas de uso. Se hoje a gente tá usando o colarzinho, mas ele é muito antigo, né? Sim. Nossa, muito antigo. Muito bem. Deixa eu ver, tem uma outra É. pergunta aqui também. O Luiz, ele elogiou bastante a sua palestra, né? Falou que ele não tinha noção
do quanto a aromaterapia pode chegar, né? Ele não tinha noção mesmo as pesquisas, né, e tudo mais, né? Realmente, a gente tem noção de que a aromaterapia é só Sim. ficar cheirando, mas tem toda uma pesquisa, uma base por trás, né? Não, E daí ele elogiou bastante sua uma palestra e fundamentação. ele comentou do shopping. Algumas lojas de shopping que tem aquele perfume agradável que nos convida inconscientemente a permanecermos mais tempo no ambiente. A aromaterapia teria um estudo específico envolvendo isso? Olha, perfumes que nos convidam a ficar no ambiente e a movimento. Ó, tem um mix que a gente pode trabalhar agora para ambientes que ele tanto vai favorecer o movimento quanto vai ajudar na profilaxia, que é o quê? Cravo, canela e laranja, ou limão, né? Laranja doce, laranja azeda, cravo, canela e laranja. Então, a gente fazer 1%, 3%, porque a canela, o cravo, lembra que eu falei ele na palestra, eles são muito bons, eles têm uma ação antiviral, né, antibactericida, antifúngica bastante forte. Só que, ao mesmo tempo, no ponto de vista emocional, energético, eles ativam o movimento, o engajamento, a integração. A canela é afrodisíaca, né? E ela é uma especiaria da Índia, né? Então, então, é dupla função, né, que a gente pode utilizar nesse momento, com essa sinergia dessas três agora. E a laranja movimenta, a laranja é o movimento do espaço. Ah, legal. Eu acho que ele quis comentar em relação ao marketing, né, de loja, que tem um cheiro específico, que deve trabalhar no Ah, inconsciente. Acho que, tipo, algumas lojas como aquela sim, Melissa, mas veja né? como a gente pode utilizar uma terapia para isso, né? Sim, é verdade. Deixa eu ver uma outra pergunta que eu tinha separado aqui. A Renata, ela pergunta na hidratação dos pés, se você tem algum óleo específico. Olha, para fazer a diluição, né? Tem um que é bem hidratante, que a gente tem o das amêndoas, né? O de gergelim, eles são bem hidratantes para utilizar nos pés. Né? O de coco mesmo, se às vezes a pessoa tem rachadura nos pés. Então, ao mesmo tempo que você pode usar um ali para ajudar na imunidade, né? Põe a melaleuca, você põe o óleo de coco, você põe o de gergelim, macadâmia, óleo de macadâmia. Veio agora. A macadâmia é bem hidratante. Ela é grossa, é viscosa. O gergelim é grosso, é viscoso. Então, eles são bem para hidratar mesmo. Só que se for passar na pele, no rosto, daí eles já são muito grossos, né? Daí precisa ser um óleo de uva, uma coisa mais sutil, assim. Legal. Perguntaram da insônia. Se você pudesse repetir o melhor, assim, que você tem resultado para insônia. Além da lavanda, algum outro que poderia ser usado? Capim-limão. Hum, Capim-limão. A lavanda é a top, digamos assim, né? Para pingar as 2 gotinhas no travesseiro, mas eu tenho bons resultados com capim-limão também. Ele é ó, relaxante, né? Ele tem um efeito relaxante. É que a lavanda ela é bem sedativa e o capim-limão ele é relaxante, né? Então, se a pessoa está muito tensa, assim, né? Pode fazer o teste com o capim-limão. legal. A Rita, aquela que perguntou do nebulizador, ela falou se pode ser nebulizador e não no difusor. Mas pode ser nos dois, tanto Eu acho, faz. acho que é a mesma coisa, não é? Ou é diferente? Eu não. É, só sempre assim, colocar água daí, né? Eu não gosto e eu acho complicado colocar o óleo, esses equipamentos que você coloca óleo puro, por causa disso, Uhum. pela alteração das propriedades do óleo essencial. Então, daí, sempre procurar um equipamento que ele permita você colocar água, para pelo vapor o óleo atuar no ambiente. Tá.
O Roberto está perguntando onde é que encontra óleos essenciais de qualidade, se você poderia recomendar. Uhum. Daí a gente vai entrar nas marcas, né? Aí eu posso citar, então, né? Todas as marcas sérias, né? Perdão se eu me esquecer de alguma, porque a gente não vai assim, né? Puxar de um ou para outro. A gente tem uma que eu uso bastante, né? Tem essa aqui, a fitoterápica, os óleos da Laszlo, os óleos da WNF. Tem outro aqui que é o do Terra. Esses óleos aqui são bem concentrados. Esses do Terra e da Laszlo, eles são bem concentrados, são muito puros, são muito bons. Da fitoterápica também, os da Harmony também são óleos, uma empresa muito séria, tem óleos muito bons, tem pesquisadores muito bons também. E a Bioessência é outra. A Cativa, que é mais local. A Kinari. Pode ter marcas mais locais, que às vezes são marcas muito boas, artesanais, mas sempre vem, então, se são óleos essenciais e não é essência. A Baissâmia também é outra empresa que tem óleos essenciais bons também. Acho que é mais essas marcas que a gente tá aqui no Brasil. As mais comuns mesmo que a gente tem observado, né? Uhum, É, é. ok. Alguém perguntou aqui, Cristiane, do óleo de manga. Se você conhece óleo de manga. Não. Aí eu vou ter que ser franca para te dizer que óleo de manga é um óleo que eu nem sabia que a gente estava extraindo óleo de manga e que a gente tinha no mercado para utilizar ele. Não sei. A gente tem que entrar nas propriedades, né? Não vou te falar nada porque esse é um óleo que eu nunca trabalhei, né? E a gente não encontra aqui, talvez porque aqui é onde que a gente tá, o bioma que a gente tá, a gente não acha, né? A gente não tem, a gente tem pimenta rosa, é, isso que é o legal dos sistemas locais, porque nos biomas, cada bioma tem a sua flora. E a gente tem, né, o potencial, a gente tem óleos da Amazônia, né? A gente acaba ficando muito no clichê. Eu fico no clichê aqui ainda, né? Que é os mais tradicionais que a gente tem. Só que eu acho muito importante e muitas vezes, olha, é a partir desses óleos que dos biomas locais que a gente pode encontrar soluções, inclusive, para as nossas situações que a gente está vivendo, né? Tanto é que um deles que a gente tem, que é a copaíba, né? Olha o que ela está sendo apontada, né? Como um anti-inflamatório, imunoestimulante. Então, ela tem... E a gente usa muito, assim. Então, mas a manga eu vou ficar devendo. Na trofoterapia, a gente sabe que o óleo, sabe quando você vai pegar a manga, fica aquela substância pegajosa, aquele óleo? Na trofoterapia, a gente sabe que ela tem uma ação no aparelho respiratório, mas eu não sei se tem óleo essencial. Eu acho que também não deve ter, não. Mas interessante, né? A Pois é, isso aplicação. que eu estava pegando, né? Beta-caroteno, aproximar ela da cenoura. A gente É, tem óleo essencial de cenoura, né? uhum. Hidratante, potencial hidratante dela, atuação no digestivo, a gente começa a abrir a planta, né? A gente começa a abrir pela cor dela, pela textura dela, pelas propriedades fitoterapêuticas que ela tem, aí a gente vem para o óleo essencial, porque é como se aquela propriedade fitoterapêutica ou trofoterapêutica, ela fosse quintuplicada, né, 10 vezes mais, 20 vezes mais, quando você faz um óleo essencial. É verdade. Muito bem. Tem alguém, a Ana perguntou se você poderia dar uma indicação dessas tabelas de diluições, porque são bem específicas, né, para cada óleo, né? Não sei se isso tem em algum lugar, Cristiane. É, eu
Não sei se a gente teria como passar isso para o pessoal, mas assim, ó, indicação de segurança, uso externo, 10%, tá? Ok, É 10%. isso. E aí, se Uhum. a pessoa já tá doente, vem a 20%. Só que daí, se a pessoa é muito fraquinha demais, está muito debilitada, jogar 20% a pessoa pode não aguentar. Aí você deixa 10%. Né? Então, 10% para casos intermediários de adoecimento e de profilaxia e doentes frágeis. E 20% para casos, né, de pessoas razoavelmente saudáveis que estão em ambiente de risco ou pessoas que já estão com a doença. Uso externo. Uso externo é o quê? Tórax e sola dos pés. Legal, legal. A Rejane perguntou indicações para o óleo de hortelã, se você poderia passar. Ele também tem uma atuação antisséptica, né? O hortelã é uma delícia, né? Um óleo que a gente usa muito assim também, que ele tem uma atuação de... Porque assim, o óleo essencial ele tem várias propriedades medicinais. Só que assim, igual você, ó, se eu sou uma pessoa, tem quantas qualidades? Tenho 15 qualidades, mas você tem 2 ou 3 que são as mais fortes e as mais características da tua personalidade. A planta é a mesma coisa. Ela tem vários componentes químicos que vão dar como se fosse várias personalidades ou várias propriedades medicinais dela. Só que ela tem 2 ou 3 que são mais fortes. E quais são as mais fortes do hortelã? É a capacidade digestiva, né? Então, ele atua, né, em processo de azia, intoxicação alimentar, enxaqueca, náusea, vômito. Mas o hortelã é muito bom para dor também. Dores muscular, cólica, dor de ciático, extremamente eficiente para dor de ciático. Então, o hortelã é digestão e dores musculares. E aí passar na pele, passar na barriga, né? Se a gente está com problema digestivo, você pode tomar 3 a 4 gotinhas do hortelã e uma colher média de óleo de oliva e toma. Se você está com ânsia de vômito, só se não é a gravidez, na gravidez não pode, né? Que para ânsia, enjoo, ele ajuda bastante. Legal. Seria mais Ah, isso, assim, as principais, né? sim, na palestra anterior, né, que eu dei de fitoterapia, eu comentei da hortelã na fitoenergética, né, que trabalha o aspecto com o lado masculino, quando há um filho que briga com o pai, que não consegue se relacionar. Agora, uma pergunta minha, né, para você. Se na aromaterapia também tem alguma Os coisa conflitos. ligada a essa parte emocional, ligada à hortelã, por exemplo, você sabe dizer, Cristiane? É, traria ele pro. Porque assim, Onde moram as raivas, né? O hortelã vai aonde? Ele vai agir nas nossas raivas. Ele vai agir no estômago, ele vai agir no fígado, é onde a gente fica. Você quer pegar o outro, né? Você quer brigar, é birra, é, aquele ranço também, né? Estômago e fígado. Então, ele vai agir no aspecto emocional, porque assim, para a gente jogar no aspecto emocional, a gente joga através do órgão, né? Então, o que, que o fígado fala? O que, que o estômago fala? Fala das raivas e dos rancores, que é onde o hortelã atua. Então, no psicoemocional e no energético, é isso que ele vai atuar também. Sim. Com relação ao masculino, a característica yang dele, né? Mais yang. Sim. Sim, Acho que tudo faz sentido, né? é, Faz sentido mesmo. Uhum. sim, sim, A sim, sim. Anastácia, a Mais em Regiane, yang, sim. isso, ela agradeceu aqui você, ó, a pergunta, a resposta e tudo mais. A Anastácia, ela pergunta do calorões de Uhum. menopausa, os fogachos lá, se tem algum óleo essencial específico. Além de estar com calorão de menopausa no meio de uma pandemia agora, né? Então, né? O que que a gente faz, né?
Então, olha, claro que assim, teria que fazer uma avaliação mais aprofundada, assim, clínica, né, para saber se não tem, como é que tá a taxa hormonal do seu corpo e se você não tem nenhum tipo de nódulo e nenhum tipo de mioma, tá? Por que que eu digo isso? Isso tem vários casos de várias mulheres que eu atendo e muitos miomas. E aí o que que a gente tem assim? A gente tem óleos que são excelentes para a reposição hormonal feminina. Primeiro deles, sálvia esclareia. Segundo, gerânio. Terceiro, rosa. Aí outro, funcho também. Eles são o que a gente chama de estrogênio-like. Eles ativam a produção de estrogênio no nosso organismo. Então, desodorantes, a gente pode fazer desodorante para passar embaixo do braço com óleo essencial, com leite de magnésia e óleo vegetal, com sálvia esclareia para ajudar na nossa regulação hormonal. Sálvia com lavanda. Só que a gente não pode utilizar o hormônio like, esses óleos que eu citei, no caso de mulher que está com nódulo, que está com mioma, porque pode gerar metástase. Então, é isso que tem que verificar. Se não tem caso de metástase, de nódulo e mioma, nada, né, que corre risco de metástase, esses óleos são excelentes, né? Principalmente, então, a sálvia e o gerânio. Tem estudos também que indicam, ontem eu estava vendo isso na busca que eu estava fazendo, da lavanda, né? Da lavanda, pelo efeito calmante, né, que ela tem, relaxante, age no sistema nervoso central. Então, tem estudos bons que vão justamente correlacionar essas duas coisas. Eu indico para as minhas clientes a lavanda junto com o gerânio e junto com a sálvia esclareia. E em alguns casos a palma rosa também. Que tem dado. Aí a gente casa, né? Porque a gente faz combos assim dos óleos essenciais. Mas se você quer pegar um ou dois, pega a sálvia e a lavanda, né? Ou sente o cheirinho, se você gosta mais do gerânio, pega um gerânio e uma lavanda. E aí passa na região do peito, passa na região do baixo ventre e na sola dos pés também. 1 ou 2 vezes por dia, daí sempre dá pausa terapêutica, porque como o óleo essencial ele é muito concentrado, usa 3 semanas, pausa uma, usa 3 semanas, pausa uma, para não correr o risco de intoxicação do fígado. Perfeito. Muito bom. Acho que chegamos ao fim do nosso encontro. Aqui o Luiz ele falou fantástico, né? Poderiam fazer um curso básico de aromaterapia para os nossos pacientes. O Luiz é psicólogo, né? Fez o Ótimo, né? Que todos que tenham aqui. Que bom, né? Legal. A gente está organizando, Eu né? gostaria de agradecer. Não sei se quiser, né, comentar, né? Sim. Sim, todos que estão assistindo aqui, gente, a gente está organizando aqui no Instituto um curso de aromaterapia, tá? E daí vocês todos estão convidados. A gente está na organização aí de todos os detalhes, né? Muito bem. Sim. Acredito que fechamos aqui as perguntas. Deixa eu ver se alguém Ok. tem alguma Então, eu coisa. gostaria de agradecer. Pode dar as suas Oi? palavras finais, Gostaria de Cristiane. agradecer. Então, eu gostaria de agradecer ao Instituto pelo convite, para a gente poder compartilhar, né, um pouco, né, desses conhecimentos, né, e né, agradecer muito a vocês, né, por toda essa abertura, né, de todo esse ciclo bonito de palestras. Eu não pude acompanhar todas, mas eu acompanhei algumas também, né, que é todo um ciclo bastante informativo para a gente. Agradecer a toda a equipe do Instituto, né, por todo o trabalho, por todo o empenho, né, ao professor Paulo, à professora Gisele, e a todas e todas os participantes, né, que participaram, que puderam estar aqui com a gente hoje, que tomara que tenha despertado mais ainda, né, assim, esse desejo da aprendizagem, do uso,
da aromaterapia e que a gente possa, né, ir se encontrando aí em outras formações, outros espaços, outros workshops e que, acima de tudo, peguem confiança em si mesmos e em si mesmas para estar utilizando a Mãe Natureza, né? A Mãe Natureza na cura do nosso ser integral, que tudo que a gente precisa já está com ela aqui com a gente aprender, né? E se sentir acolhido por ela para a gente ir recuperando de volta essa nossa conexão com ela e com a gente mesma, aqui dentro do nosso coração, do nosso ser. E eu acredito muito que através da própria natureza a gente vai conseguir encontrar muita coisa boa para a gente lidar com essa pandemia toda, a gente já está encontrando, né? Então, acreditar, né, na capacidade que a gente tem pelas plantas medicinais, pela natureza, a gente está se curando mesmo. E é isso, então. Um grande abraço a todas e todas. Legal, legal. Cristiane, o pessoal agradeceu bastante aqui os conhecimentos, todo o teu carisma, né, teu carinho e tudo mais, o teu jeito de explicar, bem explicadinho ali os detalhes. Obrigado, Cristiane, por essa disponibilidade de tempo, dessa organização. E agradecer a todo o pessoal aqui que assistiu e convidar vocês aí que na segunda-feira que vem nós não teremos palestra, tá? A gente tem feito segunda e quarta, segunda e quarta, segunda e quarta, né? Mas nessa próxima segunda não. Vai ter agora a próxima na quarta-feira, sobre auriculoterapia, né? Então, o Dr. Valmir Romanini, fisioterapeuta, e ele é coordenador lá na PUC, Paraná, da pós-graduação em Medicina Tradicional Chinesa, há alguns anos já. Então, ele vai trazer o assunto da auriculoterapia, né? Nesses momentos, o que a gente pode fazer, enfim, ele vai trazer todo esse conhecimento da auriculoterapia, tá bom? A doutora Cristiane está convidada também para assistir. E, gente, aguardem aí o curso de aromaterapia, tá? Passem lá, vocês têm os contatos da coordenação, da Venice, né, da Carol, enfim, que vocês entrarem em contato. Passem os seus nomes lá, eu quero fazer, para que a gente forme um grupo e assim que tiver as informações a gente manda para vocês, tá bom? Cristiane, obrigado, boa noite e até o próximo encontro. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até lá. Até.